Imagine viver em uma sociedade na qual o tempo é o próprio dinheiro. O filme que vamos recapitular hoje é estadunidense e se chama O Preço da Manhã. E como já é de praxe, senta aí um lugar confortável e vamos entender tudo sobre essa história. O filme começa explicando que os humanos foram alterados geneticamente para parar de envelhecer aos 25 anos. Só que depois disso, eles só conseguem viver por mais um ano, a não ser que eles consigam mais tempo. Em resumo, o tempo substitui o dinheiro nesse mundo, onde os ricos podem viver para sempre e o resto das pessoas correm literalmente contra o tempo. O Will, personagem principal, nos introduz sobre a realidade do filme. Ele e sua mãe se esforçam ao máximo para sobreviver, porém eles estão cheios de contas e dívidas, e praticamente sem tempo para pagar. Em seguida é mostrado como funciona o sistema de trabalho e os problemas críticos desse mundo. Mas durante a noite, o Will resolve se encontrar com seu velho amigo Borel em um bar movimentado do bairro, até que eles veem um cara rico, com mais de um século de tempo, pagando bebidas para todo mundo. E o Will o alerta sobre os perigos dele estar ali, até que entra membros de uma gangue, que obviamente quer tomar o tempo dele, mas o Will resolve ajudá-lo e foge com ele daquele bar. Então os gangsters perseguem eles, porém o Will, que conhece bem aquela região, consegue se esconder em um prédio abandonado e escapam dos bandidos. Depois disso eles conversam e o homem, que se chama Henry Hamilton, diz que ele não aguenta mais viver naquela realidade, já que ele tem 105 anos e já está exausto de viver daquela forma. Após essa conversa eles dormiram, mas o homem, antes do Will acordar, passou todo o seu tempo para o Will, e logo depois ele espera sua morte sentado em uma ponte. E depois do Will acordar, ele descobriu que tinha todo aquele tempo no seu relógio, e sem saber o que faria com todo aquele tempo, ele resolve dar 10 anos para o seu velho amigo Borel. Já sua mãe, após pagar as dívidas, percebe que o custo de vida subiu novamente. Ela não consegue pagar a passagem do ônibus, estando praticamente sem tempo. Então ela resolve ir correndo encontrar seu filho Will no ponto de ônibus que eles tinham combinado anteriormente. Porém, após o ônibus passar por ele, ele percebe que sua mãe não estava nele. Então ele deduz o que poderia estar acontecendo e ele corre para encontrar sua mãe. Em seguida ele consegue encontrá-la, mas ele percebe que não pode ajudar ela logo que o relógio dela chegou ao zero e ela morreu nos seus braços. No outro dia, policiais encontraram o corpo daquele Henry Hamilton embaixo da ponte e deduzem que ele foi assassinado e investigam a procura de um suspeito. E o Will, decidido a tentar mudar toda aquela realidade, resolve ir para a zona de ricos à procura de vingança, que é basicamente o sistema que separa os ricos das outras pessoas. E depois dele passar pelas zonas, ele nota que é praticamente impossível uma pessoa normal conseguir chegar lá, mas ao se deparar com aquela nova vida, ele continua com os mesmos hábitos, agindo como se ainda precisasse de tempo. E justamente por esse comportamento, ele acaba sendo descoberto pelos policiais. Mas chegando à noite, o Will resolve se divertir em um cassino naquela zona e acaba conhecendo o ricaço em um jogo de pôquer. Em seguida, ele ganha uma fortuna no jogo, praticamente apostando todo o seu tempo. Então o ricaço apresenta sua filha Sylvia para o Will. No outro dia, ele é convidado pelo ricaço para uma festa na casa dele, e rapidamente ele começa a se dar bem com a Sylvia e começa a ganhar a confiança dela. Mas logo em seguida aparecem os policiais, ou guardiões do tempo como são chamados, e leva o Will para fazer algumas perguntas e acaba confiscando todo o tempo que ele tinha ganho, o deixando apenas com algumas horas. Em seguida o Will consegue fugir e sequestra a Sylvia com ele. Então inicia-se uma perseguição de carros, mas após conseguir despistar os guardiões, ele sofre um acidente provocado por aqueles gangsters lá do início do filme, que acabam roubando todo o tempo da garota. E depois dos dois acordarem, descobre que só tem alguns minutos e correm para conseguir tempo de alguma forma. E posteriormente eles conseguiram trocar os brincos da Sylvia por apenas 48 horas. Em seguida eles ligam para o ricaço, que é pai da Sylvia, e pedem para ele distribuir 1000 anos entre os moradores daquela zona, em troca da garota. Já no outro dia eles percebem que o ricaço não cumpriu o acordo, então eles combinam para a Sylvia ligar novamente para o pai. Porém o guardião do tempo chega no local e aponta uma arma para o Will, mas a Sylvia percebe e atinge ele com um tiro. E mesmo correndo perigo, o Will ajuda o guardião, dando alguns minutos para ele, provando para o guardião que ele não era um bandido. E depois de fugirem, eles assaltam a mulher rica no caminho e conseguem um tempo extra. Após isso, eles bolam um plano e assaltam um banco e distribuem o tempo para toda a população que estava no local e para as pessoas em redor do bairro. Alguns dias depois, o guardião descobre a localização deles e mais uma perseguição acontece. Porém, eles
conseguem fugir novamente. No entanto, os gangsters que estão atrás das recompensas deles acabam descobrindo o local onde eles estavam escondidos e o gangster propõe que eles fizessem uma espécie de luta envolvendo o tempo deles. E o Will, antes de vencer, mata todos os capangas do gangster e vence aquela luta. Em seguida, Silva e o Will conversam se é realmente correto tudo o que eles estão fazendo para tentar mudar aquela realidade e decidem arquitetar mais um plano, dessa vez bem engenhoso. Eles pretendem roubar 1 milhão de anos do pai dela e, tendo conseguido sequestrar o ricaço, eles conseguem roubar uma cápsula de 1 milhão de anos, mas quando estão saindo da zona de ricos, eles se deparam novamente com o guardião. Depois do próprio guardião atingir o carro deles, o Will sai e entrega a cápsula para as pessoas, que ajudam eles a fugir do guardião. No entanto, o guardião alcança eles novamente, porém ele percebe que está sem tempo e morre ali mesmo. A Silva e o Will também percebem que estão sem tempo e correm para a viatura do guardião, mas dessa vez o Will consegue se salvar e salva também a sua amada. Cenas depois é mostrado o resultado dos seus roubos e a consequência provocada pelas ações deles na realidade em que eles estavam, chegando a colapsar todo o sistema, e o filme simplesmente termina.